O que é filosofia? Bem, para explicar esse conceito, a gente vai ter que voltar no tempo e eu vou ter que contar uma historinha. Essa história é bem provável que ela tenha acontecido, mas existem outras explicações que é tema para um vídeo futuro, tá? Vamos focar nessa perspectiva hoje. Então, imagina só, tá eu e você lá no período paleolítico, onde ainda não havíamos descoberto a matemática, a gente ainda não havia, portanto, o domínio, a gente não tinha o domínio da agricultura, domínio da arquitetura, a gente apontava para as coisas e balbuciava alguma coisa para se referir a elas, porque não havia idiomas também, não haviam palavras e conceitos ainda definidos. Então a gente está nesse tempo super primitivo, tá? E eu e você, olhando para o céu, observando que o céu tem uma cor azul, mas a gente não sabe que é azul, a gente ainda não definiu céu azul, e a gente olha para o céu e vê uma bola que na verdade você não consegue olhar diretamente para ela porque começa a doer os olhos. E a gente observa que a coloração azul ela se transforma com o passar do tempo. E daqui a pouco ela fica escura. E essa bola que você olha e não consegue ficar fixado olhando porque dói os olhos, ela some e vem uma outra bola, de uma outra cor, que você consegue olhar, né? E junto com essa outra bola vem outros pontinhos no céu, brilhosos, bem pequenos. E a gente olha para tudo isso e fala: o que é isso? Né? A gente imagina, a gente pensa, a gente se indaga, mesmo sem palavras, porque lembra que ainda não existem palavras. Mas a gente observa essas transformações e a gente fica: por quê? Da onde? Como isso? Tá? Aí a gente olha para os animais e percebe que os animais têm comportamentos diferentes. A gente percebe que os animais, volta e meia, eles estão fazendo esse movimento com a boca, mastigando, comendo alguma coisa. Eles estão sempre à procura disso daí. E a gente também sente um desconforto no estômago. E movido por esse desconforto, por algo puramente instintivo que a gente ainda não compreende, a gente também é levado, também pela observação, a buscar se alimentar de alguma coisa. E em meio à natureza existem diversos frutos, existem diversas plantas, existem outros animais, e a gente vai observando tudo isso aí, e a gente vai agindo instintivamente e se alimentando e comendo. Até que um determinado dia a gente vê uma pessoa do nosso bando que comeu um negócio que não fez bem, porque esse cara caiu no chão. E passado um tempo ele ficou frio, passado um tempo ele não reagia mais, passado um tempo ele começou a feder. A gente se deparou com a morte, sem saber o que é a morte, sem conceitualizar a morte ainda. E bem, talvez aqui esteja um dos grandes segredos e mistérios da vida, talvez um dos grandes segredos e mistérios da própria filosofia. Tá? Existem filósofos que pegam esse caminho, como por exemplo Heidegger, vão dizer que a vida ela é voltada para a morte, certo? Ou seja, somos seres para a morte. E a morte é o que vai trazer a filosofia. Eu concordo em partes, mas eu acho que dá para ir além, ok? Então, imagina só, o ser humano, esse hominídeo, que se deparou pela primeira vez com a morte. O que aconteceu ali? O que se passou no entendimento dele? Porque lembrando, ainda não havia conceitos, ainda não haviam palavras, então ele olha para aquilo e, mano, o que é isso? Morte? O que aconteceu? E o mais curioso, que eles sonhavam, porque todo mundo dorme e sonha. E você continua vendo essa pessoa que morreu nesse mundo dos sonhos. Ou seja, mesmo sem saber exatamente o que é o sonho, que na verdade é uma grande discussão até os dias atuais, como que ficou a interpretação desse hominídeo lá atrás? Do tipo assim, mano, aonde que esse cara tá que eu tenho acesso a ele, que eu ainda tô vendo ele, né? Então a gente começou a perceber que aquela coisa que o cara comeu, que depois ele morreu, não é legal. Melhor evitar, certo? E, obviamente, passamos a comer outros alimentos, outras plantas, outras frutas, que não nos colocaram nessa situação. Frutas saborosas, frutas deliciosas, que deram satisfação. Então a gente foi, meio que por tentativa e erro, observando que algumas coisas são comestíveis, outras não são comestíveis. E a gente começa a
classificar, mesmo sem idioma, mesmo sem conceitos, mas a gente passa a evitar certas coisas e buscar outras, certo? Sempre guiados e movidos pela pergunta do porquê, da onde, como, é bom, é ruim, vai me fazer bem, vai me fazer mal, certo? Ou seja, a gente está aos poucos acumulando conhecimento, a partir da observação e a partir da indagação. Imagina só, quando alguém se machucou pela primeira vez e viu sangue pela primeira vez. E é aqui uma história engraçada que uma vez eu presenciei isso. Eu estava na casa de um amigo e de repente chegou um casal de amigos desse meu amigo com um filho pequeno, assim, bem pequeno. E coitado, ele viu o cachorro, estava brincando com o cachorrinho e o cachorro foi se alimentar no pote de ração e ele enfiou o dedo lá no pote de ração e o cachorro mordeu a criança. E a criança olhou pro dedo que estava saindo sangue e ela ficou tipo. A princípio ela nem estava chorando, mas quando ela viu o sangue, ela tipo, mãe, o que que é isso? Sangue! E aí ela se desesperou e aí ela chorou e eu presenciei, sabe? A criança que teve contato com sangue pela primeira vez. E assim, pra ela foi um absurdo, né? Foi, imagina, descobrir um outro universo. Existe algo dentro de nós que sai que é vermelho, né? Nós sangramos. Enfim, imagina só, quando a primeira pessoa a esse hominídeo se machucou e sangrou, e ele observou aquilo, ele estava doendo, né? E bem, ele pode ter tentado colocar alguma planta ali em cima para ajudar a cicatrizar, para tirar a dor. Ele pode ter observado nos animais que quando algo semelhante acontece, eles se lambem. Provavelmente ele deve ter se lambido, e o que é curioso porque de fato a saliva possui algumas propriedades curativas, né? Mas enfim, a gente vai aos poucos observando que conhecimentos eles estão na natureza e a gente vai chegando até eles, a gente vai produzindo eles, certo? Então a gente vai aprendendo com a natureza sempre guiado por uma pergunta, ou seja, como, por quê, para onde, né? Enfim, imagina as ciências, tá? Porque aí a gente vai acumulando esses conhecimentos, seja sobre cuidados médicos, seja sobre os astros, seja sobre a morte, seja sobre o que comer, o que não comer. E aí tem um cara, uma vez, que assim, a nossa história é ocidentalizada, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas a gente tem como o pai da história um grego chamado Heródoto, que gostava muito de viajar. E ele vai para o Egito, ele vai para a região do Oriente Médio, né? Antiga Mesopotâmia. E ele faz relatos dessas viagens e escreve como eram as culturas, o que significa ser um faraó, como que é o processo de mumificação. E esse cara escreve o primeiro livro de história da história, que ele dá o nome de História. Muito sugestivo. Então, Heródoto é o pai da história por escrever um livro onde ele descreve as outras culturas e como essas culturas foram evoluindo ao longo dos anos. É um clássico, tá? Então ele meio que funda, entre aspas, a história a partir dessa pesquisa, a partir dessa pergunta, dessa indagação, desse movimento, ou seja, como eram aquelas civilizações? Como aquelas civilizações se organizaram? O que é a mumificação? O que é ser egípcio? E assim por diante. Outro cara muito famoso é o tal de Hipócrates. Grego também. E a gente começa a perceber que os gregos são fantásticos, né? Então Hipócrates, ele também era guiado por essas perguntas, por esses questionamentos, mas de uma natureza diferente. Ele observa que as pessoas se machucam, as pessoas precisam de curativos, e ele começa a pegar esse caminho, e ele vai tratando as pessoas, sabe? Então Hipócrates, claro que na época havia poucos recursos, então era algo muito baseado em coisas para você defecar, banhos, sabe, uma alimentação diferente, um jejum, coisas para fazer a gente vomitar, expurgar, né? Mas Hipócrates acaba se tornando posteriormente o pai da medicina, até porque ele já estava envolvido na possibilidade de tratar certas bactérias que são muito comuns nos dias de hoje. E o cara lá, mais ou menos 300 antes de Cristo, já estava pegando o caminho para responder, para curar as pessoas. Então Hipócrates é o pai da medicina. E é muito curioso que Hipócrates traz um conhecimento sobre
o processo de cura, o processo terapêutico, do qual é necessário saber até que ponto o paciente quer ser curado. Porque não é possível curar alguém que está entregue, que não quer ser curado. Ou seja, já relacionando, já evidenciando que existe uma relação entre mente e corpo, entre alma e corpo, caso você prefira. Então, sabe, a pessoa que não se entrega para a doença é uma pessoa que tem mais chance de resistir. E hoje, cientificamente, a gente já comprovou que é verdade, né? Por isso que às vezes nessas situações a fé ajuda, muitas coisas podem ajudar, muitas coisas podem ajudar. O ânimo, aquilo que pode elevar o ânimo do paciente pode ser fundamental para a cura desse paciente. Enfim, então eu estou falando que todas as ciências, todo o tipo de conhecimento, e aqui eu só mencionei dois, tá? O conhecimento da medicina e o conhecimento da história, eles derivam de uma pergunta. Tipo, o que, como, da onde, por quê, para onde. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a filosofia é tudo isso. A filosofia é a mãe das ciências, porque a filosofia é o ponto do qual surgiram todos os conhecimentos que a gente tem hoje. A ciência, tudo o que nós produzimos enquanto conhecimento, derivou de uma pergunta. Por quê, para onde, como. Ou seja, filosofia eu gosto de pensar enquanto um atributo do espírito humano. Filosofia é aquilo que faz o ser humano colocar um ponto de interrogação nas coisas. E uma vez que a gente coloca esse ponto de interrogação, a gente pode investigar, a gente pode evoluir, não é mesmo? Então, com o passar dos anos, nós criamos língua, nós criamos idiomas, nós criamos conceitos para explicar o mundo da história, o mundo da geografia, o mundo matemático, o mundo físico, e a partir daí a gente foi evoluindo. Então imagina só, a gente saiu daquele ponto onde nós apontávamos para as coisas, balbuciávamos, tipo, que significava alguma coisa e que significava outra, para o momento atual onde a gente já está produzindo um foguete que está indo para o espaço e está pousando e voltando em segurança, sabe? A gente desenvolveu Wi-Fi, essa coisa invisível que está conectando eu e você. E tudo isso surgiu a partir de alguém que fez uma pergunta, de alguém que fez um questionamento, de alguém que não estava satisfeito com as coisas tais como elas são, que quis ir além. Então, filosofia é não se contentar com o básico. Filosofia é querer ir além. Filosofia é querer resolver as coisas. Filosofia é querer conhecer o mundo, é querer resolver o mundo, é querer mudar o mundo, tá certo? Então, a filosofia, ela é a base para todo qualquer tipo de conhecimento. Tanto é que a palavra filosofia, e aqui é um exercício muito importante, tá, de etimologia, ou seja, da análise da construção das palavras, e a gente percebe que filosofia significa justamente amor à sabedoria, ou amizade à sabedoria. Portanto, o filósofo é o amigo do saber. O filósofo é aquele que busca saber, aquele que busca conhecer, aquele que busca resolver esses problemas, que não se contenta com o simples, tá bem? Então, a filosofia, eu gosto de pensar que é o que nos faz humanos. A filosofia é o que faz a gente evoluir, desenvolver o foguete, poder colonizar um outro planeta, sabe? A filosofia, sem ela, não daria para imaginar como seria a raça humana. Espero que você tenha compreendido, então, a importância da filosofia, o significado da filosofia, a abrangência dessa disciplina magnífica que é o que nos torna seres humanos. E eu vou contar para vocês a outra possibilidade de explicar esses fenômenos, só que no próximo vídeo. Valeu? Deixa o dedo no like e se inscreva no canal.